O Beyonder contra Lucifer Morningstar, dois dos personagens mais poderosos de toda a ficção, dois seres divinos que simplesmente transcenderam seus respectivos universos. Bem, eles vão se enfrentar aqui hoje. Quem será o último de pé? Quem vencerá tudo isso? Vamos descobrir. O Beyonder começou como um jovem membro da antiga raça de engenheiros multiversais conhecidos como os Beyonders. Ele é certamente o Beyonder mais famoso. E sinceramente a história do Beyonder é um pouco confusa, cheia de retcons e aumentos de poder, mas vou tentar explicar da melhor forma possível. O Beyonder começou incubando num espaço útero especial, até que se tornou consciente de uma realidade externa quando um pequeno furo rasgou o útero, permitindo que ele enxergasse através do tecido da realidade e observasse outras dimensões e universos. Isso foi chocante para o Beyonder, porque antes disso, bem, ele era a personificação de tudo em seu universo pessoal, nunca tinha conhecido nada além disso. E então ele decidiu começar a interagir com esses diferentes universos na esperança de aprender mais sobre eles. A primeira interação com o Beyonder foi nas Guerras Secretas, onde vários heróis e vilões da Terra foram colocados em um planeta improvisado conhecido como Mundo Bélico, forçados a lutar por sua sobrevivência, tudo para a satisfação do Beyonder. Quando as Guerras Secretas terminaram, bem, o Beyonder começou a adotar uma abordagem mais direta e a interagir com diferentes universos diretamente, ascendendo de sua realidade para o nosso reino, onde ele constantemente se via como o ser mais poderoso de toda a existência. Como o Beyonder não conhecia nada antes disso, bem, ele simplesmente assumiu que isso significava que ele realmente era o ser mais poderoso de toda a existência, superando qualquer outro poder no multiverso. E é aqui que entra a retcon, porque acontece que o Beyonder estava errado. Ele não era um ser supremo, mas sim uma entidade fraturada e incompleta, um cubo cósmico fracassado. E o tempo dele no útero, na verdade, foi interrompido pela criação do Homem-Molécula. Por isso, ele nunca se desenvolveu como deveria. Obviamente, essa verdade foi difícil de ouvir, mas eventualmente o Beyonder começou a aceitar isso e reconheceu que precisava ser consertado. Então ele basicamente fez uma evolução acelerada, passando de Beyonder para evoluir e se tornar uma entidade Cosmos, e finalmente amadurecendo e ascendendo para se tornar um Beyonder completo, assumindo seu lugar junto com os outros membros de sua raça, acima de toda a realidade. Desde o início, o Beyonder sempre foi um dos seres mais poderosos de todo o universo Marvel, mesmo em seu estado mais fraco. Bem, o Beyonder ainda era um ser de dimensões infinitas, existindo como a totalidade de seu próprio universo sem fim. Ele podia fazer qualquer coisa que quisesse. Infinitamente forte, infinitamente resistente, capaz de criar ou fazer qualquer coisa que pudesse imaginar, simplesmente um personagem incrivelmente poderoso. Mas então o Beyonder se fundiu com a parte de sua energia que havia sido trancada, evoluindo para um cubo cósmico perfeito, tornando-se ainda mais poderoso do que antes. Agora ele era igual a figuras como Kubrick e Cosmos, sendo capaz de facilmente esmagar a versão mais fraca do Beyonder, ou poderoso o suficiente para destruir todo o reino do além com as próprias mãos. Agora essa versão aprimorada do Beyonder era igual a eles. No entanto, isso não foi o fim para o Beyonder, pois ele conseguiu completar sua evolução e alcançar sua forma mais verdadeira, onde ele conseguiu transcender o multiverso e se juntou ao resto de sua espécie na sala de máquinas de toda a criação, estando acima e além de toda a existência. O Beyonder agora está acima de tudo, literalmente acima de tudo. Na verdade, ele se libertou das amarras do um acima de todos e escapou da Casa das Ideias, basicamente alcançando um estado de liberdade dos próprios quadrinhos da Marvel. O Blue Marvel disse melhor, o Beyonder estava ascendendo ao verdadeiro estado de Buda. Ele é esse cara. Ele não é apenas um Beyonder, ele é o Beyonder. Antes da criação existir, antes do universo, antes do tempo, antes de qualquer coisa, Deus criou dois seres. Ele deu a um deles o poder demiúrgico, a habilidade de dar forma e substância à matéria, a força criativa bruta que constrói coisas a partir do nada.
Ele deu ao outro vontade, vontade pura, absoluta, inviolável, a liberdade de escolher qualquer coisa, o poder de recusar qualquer coisa, a capacidade de agir totalmente por conta própria, independentemente do que qualquer autoridade, inclusive o próprio Deus, exigisse. O segundo era Lucifer Morningstar. Samuel era seu nome antes da queda, o mais brilhante dos anjos, o mais belo, o primeiro da hoste celeste. Logo após a criação, ele olhou para o que Deus havia construído, o grande projeto, o plano, o destino escrito para cada ser que existiria, e disse não. Não por maldade ou ódio, mas por causa da única coisa que Deus lhe deu que tornou a rebelião inevitável, o livre-arbítrio verdadeiro, absoluto e sem concessões. Se você dá isso a alguém, não se surpreenda se ele usar. Deus o lançou no inferno, e por 10 bilhões de anos Lúcifer o governou, o senhor do abismo, o guardião dos condenados, o grande adversário de todas as almas humanas, o diabo de 1000 histórias. Um dia ele se cansou, fechou o inferno, libertou demônios e almas condenadas, entregou a chave ao sonho dos perpétuos e foi para Los Angeles administrar o piano Bar Lux. Mas o que Lúcifer realmente é, do ponto de vista cosmológico, é importante entender. Antes de a presença criar o universo, ele criou 2 arcanjos e dividiu o poder necessário entre eles. Miguel, o demiurgo, recebeu o poder demiúrgico, a habilidade de criar matéria e dar forma a ela. Lúcifer recebeu a luz, a vontade de moldar e direcionar essa matéria. Nenhum dos dois sozinho pode criar um universo. Juntos eles são o modelo que Deus usou para construir toda a existência. Lúcifer sem Miguel pode destruir. Ele pode remodelar, ele pode desfazer, mas o ato de criação pura a partir do nada. Isso requer o poder demiúrgico que ele não possui. É uma limitação verdadeira, ele tem consciência disso e sente ressentimento. Todo o resto ele pode fazer. Ele é explicitamente o segundo ser mais poderoso do universo corrente contínua, igual ao seu irmão gêmeo Miguel, superado apenas por seu pai, a presença. Seu poder é quase onipotente em termos de alcance. Ele pode alterar a realidade à vontade. Ele tem controle total sobre todas as forças e formas de energia que existem. Ele é descrito como tendo omnikinese, a habilidade de manipular absolutamente tudo. Ele pode manipular o tecido da realidade, espaço, tempo, matéria, energia, almas, probabilidade, luz, escuridão, o próprio destino. Ele se removeu do livro do destino, o registro que contém tudo o que aconteceu e acontecerá com todo ser que existe, tornando-se genuinamente desvinculado do destino. Ele apagou a si mesmo da própria história do universo e voltou. Ele restaurou seu irmão Miguel de quase inexistência com um simples gesto da mão. A morte não tem poder sobre ele. Os perpétuos, seres que são mais antigos que o universo e existem como forças fundamentais da realidade, têm medo dele de verdade. O sonho dos perpétuos só o desafiou por meio de um intermediário, nunca diretamente. Mas seu ato mais insano foi quando decidiu que estava cansado da criação de Deus. Usando o poder demiúrgico de Miguel, combinado com sua própria vontade, Lúcifer criou um universo inteiro do zero. Uma criação completa, funcional e infinita, seu próprio multiverso, fora dos limites da criação original de Deus, descrita pelo próprio Lúcifer como uma totalidade. Ele construiu como Deus criou a existência, primeiro a luz, depois a matéria, as leis e então a vida. Ele a povoou e estabeleceu regras. Quando terminou, ele entrou nela e deixou completamente para trás a criação de Deus, o ato supremo de rebeldia. Sem lutar ou desafiar Deus, apenas criando algo próprio e indo embora. Lúcifer não quer poder sobre os outros, ele não quer adoração, ele não quer governar. O que ele mais deseja é liberdade genuína. Liberdade do plano de Deus, liberdade do destino, liberdade de qualquer um ter qualquer direito sobre ele. Ele quer não estar preso a nada, não dever nada a ninguém, existir totalmente segundo as próprias regras. E Lúcifer está tão completamente focado em sua própria existência e em sua própria liberdade, que todo o resto se torna secundário a ponto de ser irrelevante. Ele não é necessariamente mau. Ele é apenas totalmente, assustadoramente indiferente. Lucifer Morningstar é o anjo que disse não a Deus e então foi construir algo melhor. Então quem vence? Vamos analisar. Agora, essa luta é interessante não apenas pela escala de poder, mas porque esses personagens têm basicamente a mesma história em universos diferentes. Um é um ser de fora da realidade, que transcendeu o mais alto plano de existência da Marvel porque queria ser livre de qualquer coisa que o governasse. O outro é o anjo que olhou para o grande plano de Deus, o plano que continha tudo, e disse não.
Ambos passaram toda a sua existência tentando sair de qualquer coisa que os continha, e ambos conseguiram. Agora estão um contra o outro. Vamos começar com Lúcifer. Antes do universo corrente contínuo existir, antes da criação, antes do tempo, antes de qualquer coisa, Deus criou dois seres. Ele deu a um deles o poder demiúrgico, a força criativa bruta que constrói coisas do nada. Ele deu ao outro a vontade pura e absoluta. A capacidade de recusar qualquer coisa. Lúcifer usou essa vontade para se rebelar contra Deus. Agora veja o que ele realmente pode fazer em uma luta. Bem, ele resistiu totalmente ao poder máximo de Miguel. O ataque total de Miguel cria matéria suficiente para formar um multiverso infinito, ou, da mesma forma, apagar um. Lúcifer aguentou, ignorou e fez isso várias vezes. Ele também resistiu à marca de Caim, uma maldição divina colocada pelo próprio Deus que reflete qualquer dano feito a Caim 7 vezes mais forte. Simplesmente ignorou. Os Bassanos, cartas de tarô vivas capazes de puxar qualquer evento de uma infinidade de linhas do tempo potenciais, atacaram Lúcifer com um número infinito de linhas do tempo em que ele morre simultaneamente. Todas as versões possíveis da sua morte o atacaram ao mesmo tempo. Ele seguiu andando, sem diminuir o passo. O Homem de Seda teceu 7 camadas de morte ao redor dele. Ele as incendiou. Morte dos Perpétuos, a própria personificação da morte, mais antiga que os deuses que mataram um sonho com um toque, confirmou que ela não tem nenhum direito sobre Lúcifer e que ele pode destruí-la. Sua mera presença foi suficiente para destruir a Mansão do Silêncio, que contém infinitos mundos fracassados e infinitas possibilidades. Quando sua chama de portador da luz alcança os Bassanos, dizem que até as estrelas se apagam. Além disso, bem, Lúcifer Morningstar está confirmado como alguém que existe acima da trama. Ele não vive apenas dentro da história, ele vive fora das páginas. Ele ignora seu autor. Ele está acima da narrativa que contém todos os outros personagens do seu universo. A história o inclui apenas por cortesia. E quanto ao Beyonder? Bem, o Beyonder original, antes do retcon, era essencialmente onipotente dentro do universo Marvel, e até mais do que isso. Ele existia sozinho no Reino do Além, uma dimensão infinita totalmente separada do multiverso Marvel, e era essa a própria dimensão. Toda a realidade dele era uma consciência autocontida. Quando um pequeno buraco se abriu para o multiverso Marvel, ele veio investigar, e o que apareceu deixou toda a hierarquia cósmica da Marvel nervosa. O poder dele explicitamente superava o multiverso infinito da Marvel. Foi declarado que ele era mais forte do que todos os seres cósmicos do universo Marvel juntos, incluindo o Tribunal Vivo. E isso foi mesmo depois de se esgotar ao destruir a morte como um conceito abstrato. Ele matou a personificação abstrata da morte e se esgotou fazendo isso, e ainda assim continuou mais forte do que tudo no multiverso Marvel junto. Ele sentou em uma pedra enquanto Mephisto o atacava por um tempo, mal percebeu. Ele ressuscitou todos os seres que já haviam morrido ao mesmo tempo. Dr. Destino conseguiu roubar seu poder e usou isso para se tornar onipotente. E então, em Defenders Beyond, o Beyonder pós-retcon viajou com os defensores por toda a hierarquia cosmológica da Marvel, além de Cosmos, além dos Beyonders na sala de máquinas da criação, além da Fênix na White Hot Room, passando pela Casa das Ideias, o plano mais alto de existência na Marvel, o reino do um acima de todos, e continuou seguindo em frente. Ele transcendeu a Casa das Ideias, deixou completamente a estrutura cosmológica da Marvel, quebrou as barreiras da própria narrativa e foi para o que quer que exista fora do sistema governado pelo um acima de todos. Ele encontrou a liberdade que procurava por conta própria, sem a permissão de ninguém. Aqui é onde pode ficar interessante. O argumento de Lúcifer para vencer não é realmente sobre poder, é sobre o fato de que ele já tem o que o Beyonder está procurando. O Beyonder transcendeu a Casa das Ideias porque queria liberdade. Lúcifer é livre há mais tempo do que a maioria dos seres já existiu. Ele sabe como é, quanto custou e qual é o verdadeiro caminho até lá. E ele sabe como são as armadilhas para seres que desejam tanto a liberdade que deixam de prestar atenção aos perigos pelo caminho. O Beyonder. Ele é essencialmente uma criança cósmica. Ele veio para o universo Marvel porque não entendia o desejo, a emoção ou a experiência humana. Ele passou um arco inteiro tentando entender o que significa desejar algo. Mephisto quase o manipulou a se autodestruir, explorando sua ingenuidade emocional.
O Puma, em perfeita harmonia com o universo, teoricamente foi capaz de matá-lo porque o poder do Beyonder tem pontos cegos que seres muito abaixo do seu nível já encontraram e usaram. Apesar de todo o poder que carrega, ele já foi manipulado por pessoas que não deveriam ter a menor chance contra ele. Lúcifer é o maior manipulador da história da criação. Não porque ele mente, ele nunca faz isso. Ele considera isso abaixo dele, mas é porque a mente dele funciona em um nível onde ele prevê coisas que seres onipotentes simplesmente não levam em conta. Ele convenceu Deus a lhe dar uma carta de passagem para fora da criação. Ele se retirou do livro do destino ao encontrar uma brecha tão fundamental que o registro de todo o destino não conseguiu dar conta disso. Ele manipulou uma deusa até levá-la à própria morte enquanto estava completamente impotente, nu, andando pela casa dos quartos sem janelas por 9 dias sem comida ou água, usando apenas psicologia. É totalmente possível que Lúcifer veja os pontos cegos do Beyonder, veja sua imaturidade e que ele poderia facilmente enganar o Beyonder. O Beyonder é muito poderoso, mas não muito sábio. Lúcifer pode não ser o ser mais poderoso do seu universo, mas ele pode entender exatamente aquilo com que o Beyonder está obcecado. Melhor do que qualquer um vivo, e então usar essa obsessão contra o Beyonder para derrotá-lo. Mas aqui está o motivo pelo qual eu acho que o Beyonder ainda acaba vencendo. O Beyonder, mesmo com sua ingenuidade, ainda está consciente. Ele percebe as coisas em um nível que dificulta enganá-lo. Sua consciência cósmica é tão abrangente que a maioria das coisas que Lúcifer tentaria realmente não funcionaria. E se o Beyonder simplesmente decidir que Lúcifer é um problema e aplicar seu poder onipotente, bem, Lúcifer realmente não conseguiria sobreviver a isso. Lúcifer ignorou mortes infinitas e o poder demiúrgico completo de Miguel, criando infinitos multiversos. Mas o Beyonder superou o multiverso infinito da Marvel mesmo já estando enfraquecido por ter matado a morte. Esse é um nível diferente de tudo o que Lúcifer já enfrentou. O Beyonder foi mais além do seu próprio sistema do que Lúcifer foi além do dele. Lúcifer vive fora da página. O Beyonder deixou para trás a página, o autor, a editora e todo o resto completamente. Ambos conseguiram se libertar, o Beyonder só foi mais longe. O Beyonder vence porque enquanto Lúcifer é o anjo que disse não a Deus e foi construir seu próprio universo, bem, o Beyonder é o ser mais poderoso que já existiu. Do multiverso Marvel ou de fora do multiverso Marvel, no fim das contas eu acredito que ele leva essa. O Beyonder vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse assunto, com certeza. Se você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Nos vemos então. Até a próxima.